local. Ouviremos agora a Sua Excelência, o doutor Tiago Brandão de Almeida, da Associação dos Magistrados Brasileiros. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Excelentíssimo conselheiro Gustavo Alckmin, que preside esta audiência pública, excelentíssimo presidente da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, excelentíssimos conselheiros, excelentíssimas autoridades aqui presentes que nos assistem pelo canal do YouTube. Nossa entidade, ela, naquele prazo previsto para envio de críticas, sugestões, a nossa entidade, a AMB, encaminhou por escrito, né, uma peça tentando contribuir de maneira analítica e específica sobre todas as minutas de resoluções que foram disponibilizadas por este grupo de trabalho. Então, nesta fala, trouxe, inclusive, eu peço cerimonial, se possível, que entregue em forma de memoriais para os conselheiros presentes e para o presidente da OAB, essa petição, essa peça, que é uma peça bem analítica, dada a exiguidade do tempo que nós temos no dia de hoje. Então, aqui na nossa fala, a nossa intenção é tentar, de forma sintética, resumir alguns pontos tratados nesta peça, e eu pediria vênia ao conselheiro Alckmin, em que pese estar inscrito para falar em segunda temática, para, nesta oportunidade, já falar de uma vez só, né, prestigiando o princípio da duração razoável das audiências públicas, né. Se me for permitida, eu falaria de uma vez só, procuraria não usar nem os 10 minutos, já que já temos essa peça escrita que é mais detalhada. Tá? Bom, iniciando essa fala em tom de agradecimento pelo convite que foi formulado, à época da intimação para sugestões, da convocação para sugestões, parabenizando o formato que o conselheiro Alckmin deu de democratização das discussões, realizando até propriamente essa audiência pública. A nossa entidade inicia falando da temática que agora está sendo explorada, que é acerca da atividade pericial, né? Sobre a atividade pericial, de forma bem pontual, apesar do novo código não remeter ao CNJ nenhuma regulamentação no que toca à criação deste Cadastro Nacional de Profissionais e Órgãos Técnicos e Científicos, em nome da Justiça de primeiro e segundo grau, louva-se a preocupação do Conselho Nacional em regular a matéria, posto que adequado ao momento e pertinente aos fins almejados. A minuta de resolução propõe a instituição do cadastro eletrônico denominado CPTEC, por cada tribunal. O entendimento que se obtém do documento disponibilizado é que o cadastro seria local em cada tribunal, devendo este manter disponível em seu sítio eletrônico as listas contendo os nomes dos profissionais e órgãos cujos cadastros tenham sido validados. Sugere-se que este cadastro proposto considere, além dos peritos, intérpretes, tradutores, e contemplando já a seção 3 da minuta, no que se refere ao leilão eletrônico, também os leiloeiros. Para este caso do CPTEC, a entidade entende que a formação de um cadastro nacional parece bem-vinda. Podemos exemplificar a sua importância, principalmente nos casos em que no cadastro de determinado tribunal não se tenha nenhum perito ou órgão técnico para uma especialidade que poderia ser atendida por um expert ou órgão técnico cadastrado em outro tribunal, de acordo com as peculiaridades de cada ocasião. Então, seria uma ferramenta a mais para os magistrados, para as partes, né, colher a pessoa certa para realizar aquele trabalho pericial. A exemplo do Cadastro Nacional de Adoção, sugere-se que, mesmo havendo ferramentas isoladas em alguns tribunais, o CPTEC possa ser centralizado no CNJ, no sentido de se eliminar inconsistências provenientes da duplicidade de dados alimentados em diferentes bases e a perspectiva, novamente, de um acesso centralizado de informações por parte dos usuários internos e externos que necessitem desse tipo de informação. Nesse sentido, outra questão que deve ser abordada pelo CNJ é a regulamentação para cadastramento de peritos, leiloeiros e outros, de modo que um impedimento para atuar em um Estado da Federação fosse desconsiderado em outra unidade federativa. Essa medida auxiliaria na manutenção da consistência do banco de dados em nível nacional, oferecendo segurança para quem demanda informações. Consideramos desde já oportuno registrar
como um tema logo a seguir da nossa fala vai ser sobre o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, que no que toca ao CPTEC, diferentemente do que nós entendemos acerca do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o CPTEC centralizado no CNJ representa um gigantesco banco de dados, por favor, e o Diário de Justiça Eletrônica Nacional, que poderia representar um gigantesco banco de dados e sofisticadíssimas e pesadas linhas diárias de transmissão de dados e de interação com sistemas de todos os órgãos judiciários. Ao contrário, o CPTEC não demanda tal exigência de tecnologia de informação, representando, sim, uma ferramenta de uso mais esporádico, com sensível diferença menor do banco de dados e das linhas de transmissão. Assim, a gente desde já salienta que há uma coerência entre a defesa da centralização no caso do CPTEC e não necessariamente no caso do Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Sobre o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a entidade, a priori, se manifesta contrariamente à sua existência. Pede vênia a minuta de resolução para se manifestar contrariamente à criação do Diário da Justiça Eletrônico Nacional. O artigo 196 do novo Código não determina que seja criado um Diário de Justiça Eletrônico Nacional, inexistindo, portanto, no nosso humilde entender, autorização legislativa que sustente a regulamentação infralegal. Registre-se que não há reclamação anotada de advogados ou partes quanto à deficiência dos diários eletrônicos locais. De igual forma, toda uma estrutura já criada para a edição dos DJs poderia ficar ociosa com a centralização das publicações em Brasília. Importante lembrar que o artigo 4º da Lei 11.419 concede aos tribunais a faculdade de editar atos de comunicação processual via diários de justiça eletrônicos. Não se pode concluir, pela redação deste artigo, que tenha ele do artigo 196 no novo Código, que tenha ele revogado o dispositivo em questão. Não cabendo, portanto, dentro do poder, pedimos vênia para isso, mas entendendo não caber dentro do poder regulamentar do CNJ a possibilidade de revogar tal regra, infringindo-se aqui a autonomia constitucional reservada aos tribunais. Não se consegue vislumbrar a necessidade do Diário Eletrônico Nacional, considerado o formato dos arquivos gerados e disponibilizados em formato PDF. Apenas para exemplificação, no TJ de Santa Catarina foi disponibilizado recentemente um arquivo com quase 4.000 páginas e com 34 megabytes, que é significativamente pesado. Imagine-se esse fenômeno em âmbito nacional, com todas as publicações oriundas de diversos tribunais brasileiros de cada segmento de justiça. Essa centralização diária poderia causar inúmeras dificuldades de ordem operacional que, ao invés de criar uma ferramenta que facilite a atividade do judiciário, pode criar mais problemas de interoperabilidade. Como solução alternativa ao Diário Nacional, para atender a demanda de jurisdicionados e de advogados que possuam causas em tramitação em diversos tribunais brasileiros, que seja essa ideia aproveitada para a criação, sim, de um espaço centralizador para acesso aos diferentes usuários de justiça produzidos por cada tribunal e que poderiam seguir uma determinada padronização de layout e elementos tecnológicos definidos pelo próprio CNJ. Uma espécie de portal de publicações. Ao invés de se criar um veículo único, Diário Nacional Eletrônico, no âmbito do CNJ, no espaço do CNJ, criaria um portal das publicações, centralizando todas as publicações do Diário de Justiça Eletrônica dos tribunais brasileiros. Assim, o CNJ poderia, sim, montar um portal de consulta nacional que pesquisasse nos diversos diários de justiça locais, oferecendo à sociedade uma consulta centralizada, sem a necessidade de concentrar informações em um único banco de dados a ser mantido permanentemente pelo referido órgão. Sobre a previsão de domicílio eletrônico judicial, a AMB apenas sugere a troca da expressão domicílio por cadastro eletrônico, para que não se confunda com o domicílio técnico previsto na lei civil e na lei processual para reservadas situações. Chegando próximo ao final, sobre leilão eletrônico.
pedindo vênia, diverte-se da proposta do CNJ de que cada leiloeiro tenha seu sistema de alienação judicial, já que o Conselho Nacional sempre advogou a existência de software de abrangência nacional, a exemplo do PJE e do próprio Diário Eletrônico Nacional, né? Não se considerando adequado abrir mão do critério de uniformização nacional, permitindo que cada leiloeiro possa ter seu software de alienação virtual. Isso poderia gerar uma série de implicações de ordem prática que poderiam dificultar a recepção no judiciário de tais questões de forma individualizada. E, para finalizar, presidente, a AMB agradece mais uma vez a oportunidade, parabeniza pela democratização, mas relembra, por oportuno, que, para além da criação de um regramento processual mais condizente com os tempos atuais, em alguma medida, alguns interlocutores anteriores já mencionaram essa questão, né, serão necessárias algumas outras conquistas, nas quais o CNJ possui papel, no nosso entender, assaz relevante, sem as quais o novo Código não conseguirá cumprir a promessa de agilizar a tramitação dos processos. Pedimos vênias para citar apenas quatro pontos. Efetivo investimento no Poder Judiciário, né? Quando se diz efetivo investimento, a gente não compreende muito bem como, por exemplo, diversos tribunais de justiça de estados da federação possuem uma verba orçamentária mais ou menos próxima de um poder legislativo estadual, quando o judiciário ele gerencia infraestrutura e material humano de diversas comarcas do interior do estado, e as casas legislativas estaduais, não raro, possuem 1, 2 ou 3 unidades de funcionamento. Investimento na gestão profissional do Poder Judiciário em todos os seus níveis, para que os recursos orçamentários e financeiros disponibilizados sejam implementados de forma racional e com foco na eficiência da prestação jurisdicional. 3. Efetiva implementação da priorização do primeiro grau de jurisdição. A gente aproveita para aplaudir a iniciativa do Conselho nesse sentido, né, já que é a porta de entrada da prestação jurisdicional. E, por último, né, e não menos importante, mudança na mentalidade dos cidadãos, notadamente os operadores do direito, de forma a se tratar uma demanda judicial como última alternativa, prestigiando-se métodos autocompositivos de resolução de conflitos. Não há estrutura judiciária que consiga dar vazão a mais de 100 milhões de casos em tramitação. Muito obrigado. Eu que agradeço ao doutor Tiago Brandão de Almeida, representando a Associação dos Magistrados Brasileiros. O doutor Tiago é juiz de direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Piauí.